O caminho em espiral da ascensão Arcanjo Miguel. Amados mestres, em primeiro lugar, desejamos esclarecer o que a ascensão não é. Na sua atual etapa de evolução, a ascensão do corpo físico somente será possível para alguns avatares muito avançados, que abriram o caminho para a ascensão da humanidade para o próximo nível da consciência superior. O amado Yeshua, juntamente aos muitos grandes avatares e o reino angélico, prepararam o terreno e plantaram as sementes cósmicas da luz do Criador em preparação para este processo. A fim de ascender no veículo físico neste momento, vocês teriam quase que concluir a transformação do seu corpo físico em frequências da luz divina, e aumentar os harmônicos da canção da sua alma para aqueles dos planos mais elevados da quinta dimensão e acima. É um pensamento ilusório supor que seja possível transmutar a densidade do corpo físico da terceira/quarta dimensões para um receptáculo de luz de quinta dimensão, em uma única existência. Vocês, a vanguarda, as sementes estelares, estão fornecendo combustível, as partículas adamantinas de luz, para ativar as sementes da ascensão, que foram plantadas na Terra há mais de 2000 anos. A humanidade está em uma etapa de purificação, em preparo para uma expansão de consciência muito maior, o que está afetando cada vez mais as almas, à medida que essa expansão varre a Terra e se acelera exponencialmente em resultado disso. Na etapa atual de mudança evolucionária, os corpos físicos dos aspirantes/discípulos na Terra estão no processo de serem infundidos com o poder transformador da luz do Criador. As células da consciência superior estão despertando e rompendo com a fórmula alquímica da transformação. Vocês estão em processo de limpeza do seu campo áurico de uma grande parte dos padrões de frequência vibracional distorcida/negativa que esmaeceram a sua luz áurica e que resultaram na manifestação de todas as criações equivocadas do seu recipiente físico. Em seu corpo celular, estão encerradas toxinas que precisam ser liberadas, ou refinadas, de modo que vocês possam integrar, mais uma vez, as frequências harmoniosas da sua estrutura corporal multinível. As células do corpo de luz esmaeceram-se, da mesma maneira que o campo áurico ficou nebuloso e congestionado com a energia negativa. As células divinas ainda estão presentes dentro e ao redor de vocês. Apenas reduziram-se e obscureceram-se, com o tempo, por falta de nutrição. É como se vocês fossem constantemente alimentados com comida contaminada, que, com o passar do tempo, vai destruir o seu veículo corporal. O corpo de desejo egóico é astucioso e persistente, irá constantemente cutucá-los para buscar cada vez mais sensações e tolerância em relação aos desejos, muitas vezes com resultados desastrosos. Vocês precisam compreender, as diversas partes do seu corpo ressoam como uma grande variedade de padrões de frequência, dependendo da rotação e pureza do seu sistema de chakra. Devem sempre se esforçar para obter a harmonia máxima em cada nível do eu superior que integrarem, e estar cientes de que é um processo interminável, porque todos os níveis da criação possuem um desejo inato de alcançar o próximo nível mais elevado da consciência. Considerem a noção de que a humanidade está vivenciando 4 realidades ao mesmo tempo: física, mental, emocional e astral. No mundo físico/material, em que o corpo e seus sentidos físicos são o foco principal, o seu estado de saúde determina como vocês são interativos com o mundo da fisicalidade e quanto vocês aproveitarão da experiência. Seu progresso para os reinos superiores da consciência é um processo de despertar gradual, em que vocês despertam para os toques/sabedoria da sua alma e eu superior imediato/superalma. À medida que acessam o caminho da iluminação, vocês dão início ao processo de desenvolvimento de uma consciência/percepção consciente. Vocês devem primeiro concentrar-se nos aspectos físicos do seu ser. Seu vaso físico, o sistema de chakra, sua natureza emocional e suas capacidades mentais. Gradativamente, com o passar do tempo, à medida que equilibram, harmonizam e integram certo grau de consciência de unidade em seu estado de ser físico, vocês estão prontos para acessar os padrões vibracionais, a sabedoria, os atributos e as capacidades das realidades da 4ª dimensão superior e da 5ª inferior. Esse é o processo básico que às vezes chamamos de ascensão na consciência.
Vocês possuem um corpo etérico que contém uma réplica perfeita e autêntica dos seus corpos físico, mental e emocional. Quando vocês transcendem, ou deixam o seu corpo, o cordão de prata, como às vezes é chamado, é cortado, e vocês desocupam totalmente o receptáculo físico, que imediatamente começa a se desintegrar. O que permanecerá é a concha do corpo sutil, que é composto de substância astral, emocional e mental, que deve ser dissolvida antes que a alma possa prosseguir para o próximo nível de consciência. Explicamos anteriormente como as almas adormecidas são levadas para lugares que poderiam ser chamados de unidades de terapia intensiva em que o amor/luz do Criador é irradiado de modo contínuo para e através do campo áurico de cada alma, até que a concha negativa de energia desqualificada seja transmutada completamente. Todavia, é importante que vocês compreendam que a morte/transição, após o processo da vida, mudou de modo radical. Já não se faz qualquer alma adentrar os planos astrais densos para aguardar sua vez de reencarnar na Terra. Se vocês são pessoas autoconscientes, cuja canção da alma ressoa com as dimensões da quarta superior e da quinta inferior, ou mais elevadas, vocês são automaticamente levados para um plano adequado onde tudo parece muito com a realidade que deixaram para trás, apenas muito maior, mais belo e mais alegre, amoroso e pacífico. Vocês atravessarão os portões dos reinos celestiais totalmente conscientes. Revisarão sua vida passada como um observador, e vocês podem se despedir dos que lhes são próximos e queridos. Contudo, eles vão lentamente desvanecendo-se para o segundo plano, a menos que sejam membros da sua família de alma imediata. Reiterando, as frequências que vocês projetam, ou com as quais ressoam, vão determinar em qual dimensão ou subplano de nível dimensional vocês serão levados, e também os níveis da informação cósmica que serão capazes de acessar. O campo áurico é como um manto que envolve os seus corpos etéricos/astrais, e é tanto um manto de luz ou uma mortalha de energia negativa e desarmônica que vocês acumularão durante as suas muitas experiências de vidas passadas. Vocês são compostos de unidades de energia, mental, emocional, física, astral e espiritual. Precisam aprender e aceitar o fato de que vocês são uma criação de energia poderosa, uma centelha da consciência divina original. Como co-criadores autoconscientes, vocês também são diretores da energia pelos próprios pensamentos, ações e intenções poderosos. Vocês existem em um turbilhão de energias. Forças energéticas compostas de modo idêntico da substância da força de vida primordial, a luz de meio espectro das dimensões inferiores, ou as maravilhosas e abrangentes partículas adamantinas da luz do Criador dos reinos superiores da consciência. O seu estado mental e a qualidade ou ressonância da sua natureza emocional determinam o resultado dos seus esforços criativos. Como co-criadores, vocês vão moldar e manifestar suas ideias criativas/pensamentos, e em seguida, precisam experimentar a expressão manifestada resultante dos seus pensamentos e ações. Assim estabelecem as leis universais. Vocês estão para se tornar diretores competentes das forças de energias cósmicas. Tornem-se observadores conscientes e pratiquem o desapego. Não se permitam serem puxados por vórtices de energia negativa criada pelos outros. Aprendam a permanecer firmes e no controle, como diretores de sua energia sagrada. Não permitam que qualquer pessoa perturbe a sua serenidade e natureza harmoniosa. Todavia, queiram lembrar-se de que se vocês ocasionalmente tiverem um momento humano, parem, respirem fundo e retornem ao centro, enquanto enviam uma explosão da chama violeta para transmutar e dissipar qualquer energia dissonante. Vocês são, às vezes, muito rigorosos em seu julgamento de si próprios. Não se espera a perfeição, queridos. É o brilho do seu eu superior, super-alma, que penetra gradativamente e permeia os seus corpos físico e emocional, liberando assim, aos poucos, quaisquer detritos astrais negativos acumulados. A luz combinada da super-alma de toda a humanidade está progressivamente desfazendo os padrões vibracionais contaminados e distorcidos dos planos astrais, que no passado foram chamados de consciência coletiva, os padrões de pensamento negativos da humanidade. O amor, a serenidade e a alegria são as qualidades principais da super-alma.
Os pensamentos da maioria das pessoas são geralmente fortuitos e sem foco. Reduzir as frequências das ondas cerebrais ou aprender a manter um estado alfa de consciência propicia um enfoque afiado dos seus processos contínuos de pensamento e dá uma direção claramente subconsciente. As técnicas da mestria alfa são ferramentas profundas e poderosas. A mente consciente compreende, mas é a mente subconsciente que processa as informações recebidas e entra em ação. Tornar-se um mestre alfa e manter o nível adequado de consciência alfa vai permitir que vocês falem e interajam com a mente subconsciente. Vai além da força de vontade à medida que vocês desenvolvem a capacidade de comunicar-se diretamente com a mente interna, profunda e instintiva e com a mente sagrada. Vocês se encontrarão naturalmente tomando suas melhores decisões e realizando as ações corretas para alcançar seus objetivos. O processo de ascensão começa quando o alma retomou sua posição adequada como diretor do eu físico. É como se um interruptor de ignição fosse ligado dentro do seu DNA, que contém o projeto do seu perfeito corpo de luz Adão/Eva Kadmon. Uma série de codificações latentes são ativadas por meio das frequências superiores de luz que vocês começaram a integrar. Esses padrões vibracionais de luz contêm codificações específicas de cor e harmônicos que vão afetar todas as células e órgãos dentro da forma corporal. Gradativamente, as células começarão a absorver e a metabolizar a luz, e essas células portadoras de luz começarão a impregnar e afetar o inteiro recipiente físico. O processo de transmutação é então iniciado, em que as toxinas, traumas emocionais, memórias dolorosas e experiências guardadas em todo o corpo começarão a subir à superfície, assim criando uma infinidade de sintomas físicos desconfortáveis. Dores e sofrimento em diversas partes do corpo, sintomas semelhantes à gripe, dores de cabeça, confusão e perda temporária da memória, para citar apenas alguns. O próximo nível de reconstrução do campo áurico envolve o corpo emocional e os planos astrais da consciência. À medida que o seu corpo físico evolui, ele se torna capaz de integrar cada vez mais as células refinadas de luz. A realidade de quarta dimensão começa a desagregar-se, e o mundo ilusório torna-se distorcido e confuso. Sua estrutura de crença religiosa pode começar a desmoronar, deixando-os com a sensação de vulnerabilidade e sem orientação ou direção. Há uma fusão do eu superior, nesse momento, em que o aspecto da superalma do seu eu superior, que reside em sua estrela da alma, o oitavo chakra, começa a enviar impulsos/raios dos pacotes de luz de frequência superior para sua mente sagrada, o coração sagrado e para todo o sistema de chakra. Esses raios ativam suas capacidades intuitivas e também contêm as informações vitais para sua maior compreensão de quem vocês verdadeiramente são e podem também ativar um descontentamento divino interno. A sua célula divina do núcleo diamantino está agora integrando cada vez mais a luz de Deus, o que ativa e aumenta o poder dos raios da consciência divina no núcleo do coração sagrado. Esse processo está programado no interior do seu projeto divino e está também codificado em seu DNA. A essa altura, suas células começam a reagir à luz como sua principal fonte de energia. Esse é o motivo principal porque os aspirantes no caminho muitas vezes mudam de maneira radical suas dietas para alimentos menos densos, porque os seus corpos físicos e emocionais estão sendo saturados com as partículas adamantinas de luz, o alimento dos deuses. À medida que vocês se aprofundam cada vez mais nos reinos da luz refinada, os sentidos físicos podem tornar-se aprimorados, e sua percepção das cores e som aumentará. A ampliação dos sentidos físicos significa que as células no interior do seu campo áurico estão começando a tarefa de purificar a energia densa e restritiva que se acumulou durante muitos milhares de anos. A prisão nebulosa que entorpeceu os sentidos e que tem mantido a humanidade em cativeiro, está aos poucos sendo banhada em células de luz, o que resultará em o campo áurico tornar-se mais radiante, à medida que cada vez mais almas despertarem para o potencial divino interno. O corpo físico precisa ser reapresentado de maneira progressiva aos efeitos transformadores da luz viva a fim de reivindicar a forma do corpo de luz original, que foi concebido para toda a humanidade.
Amados, não projetem seus olhos no caos e na destruição que são excessivos na Terra neste momento. Vivam cada dia concentrados em seu coração sagrado / centro de poder solar, para que vocês possam integrar em seu veículo físico o máximo da luz do Criador, e, em seguida, enviem essa preciosa dádiva para o núcleo da Terra e em direção ao mundo da forma. Saibam que os esforços conjuntos dos servidores do mundo ao redor do planeta estão fazendo a diferença. Nós somos uma força para o bem maior que não pode ser negada. Eu sou sempre o seu fiel guardião e protetor. Eu sou o Arcanjo Miguel, transmitida por Ron Airman.